Jornal da Mix. Vamos falar agora sobre o mandato, né? Esse recente mandato que começou, mas não é porque tem pouco tempo que tem pouco trabalho, né? Tenho certeza que as cobranças, quando o prefeito é novo, são maiores ainda. E a gente vai conversar, então, com o prefeito Egídio Ferrari, aqui de Blumenau, para saber mais sobre as ações desenvolvidas nesses primeiros meses de mandato no governo da Prefeitura de Blumenau. Prefeito Egídio Ferrari, bem-vindo ao Jornal da Mix. Obrigada por hoje estar aqui presente com a gente sempre incomoda o senhor lá no link, né, através da televisão, da internet, hoje ao vivo aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Gi, bom dia, Belmiro, a todos os ouvintes que nos acompanham. É a oportunidade de hoje estar presente, realmente, quando a gente não está aqui, mas pelo menos está conversando, está trazendo informações para todos. Verdade. Prefeito, vamos começar falando do SAMAI. Até essa semana, né, a gente teve lá acompanhando ali no bairro Vorstad, ali, né, o lançamento daquele projeto Código de Ética do SAMAI. O senhor, na sua campanha, falou muito a respeito do SAMAI e até ontem eu comentei aqui, o senhor já tinha comentado também que quer que o SAMAI vire um órgão, uma autarquia que dê orgulho para o blumenauense. Aquele pode ser o primeiro passo, quer dizer, esse Código de Ética, aquele compliance que foi falado lá naquele dia, prefeito? Sim, Belmiro, é exatamente esse sentido que a gente busca tratar toda a gestão pública em todas as áreas, mas principalmente o SAMAI. Ele foi objeto de discussão durante a campanha, foi alvo de ataques, inclusive, né, de diversos candidatos, mas no sentido de que a prestação do serviço público, além de ela ser de qualidade, né, além de nós termos água na casa das pessoas, de que todos têm esse direito, é um direito básico, mas também precisamos ter a transparência. O contribuinte, ele precisa saber onde o recurso público está sendo aplicado, de que forma. Então, por isso é que a gente lançou esse projeto e o presidente Alexandre Vargas já tomou a frente no início do ano e agora lançou compliance e também o Código de Ética dos servidores. Isso nada mais é do que transparência. É dizer para a sociedade que o recurso está sendo aplicado nessa área, nós estamos investindo e realmente esses investimentos têm acontecido em melhorias na qualidade da prestação do serviço, também em melhorias e investimentos em nova estação que está sendo construída. E assim que a gente terminar a nova estação da ETA 5, a gente já começa as obras da ETA 2. São milhões e milhões de reais investidos do povo para o povo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pois é, ali foi até entregue um manual, né? Até eu guardei o manual. Como é que isso vai chegar na população, prefeito? Porque tem ali um número para fazer denúncia, as pessoas vão poder acompanhar um pouco mais até a destinação do dinheiro, casos eventuais, que daqui a pouco aconteçam até de problemas relacionados a isso com o SAMAI. Como é que vai chegar isso na população? Isso. Primeiro, ele pode ser disponibilizado através dos nossos sites, redes sociais, enfim, e esses programas mesmo de publicidade para que as pessoas tenham essa consciência. E o manual de conduta dos servidores, o manual de ética, enfim, ele precisa também ser algo seguido diariamente por todos os servidores. É o que eu sempre digo, o servidor precisa ser valorizado em todas as áreas, porque, óbvio, presta um serviço essencial para a população, mas essa valorização passa pelo trabalho de excelência dele. Então nós precisamos identificar aqueles que realmente se doam, né, que querem fazer do serviço público algo cada vez melhor, e aí esse sim precisa ser valorizado. E esse código de ética e todos os outros manuais vão ser disponibilizados também à população. Daqui a pouco a gente vai ter os nossos aplicativos do município, enfim, já determinei, por exemplo, a nossa ouvidoria, que ela precisa ser melhorada, ela precisa dar resposta para a sociedade e precisa que essas demandas cheguem lá na ponta e depois o reclamante, por exemplo, receba uma resposta do que foi feito. Então isso tudo, esse início de mandato está com bastante trabalho, mas isso tudo é que a gente quer chegar e entregar para a população. Perfeito. Prefeito, não é novidade para ninguém que o trânsito da nossa cidade, até pela nossa geografia, é um caos, né? E aí o nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Novaes, ele pergunta se o senhor tem algum projeto para melhoria do trânsito da nossa cidade. Tanto transporte, né, para veículos, não sei se isso há uma possibilidade, mas transporte público, outras modalidades. Sim, são os dois casos, né? A gente tem investimentos em infraestrutura para melhorar, para abrir rua, até para construir túnel, né? Na minha campanha apresentei isso, novas pontes, enfim. Então tem as obras de infraestrutura e grandes investimentos para melhorar essa mobilidade, mas também a gente precisa valorizar e criar um sistema de transporte coletivo atrativo, né? Porque, na verdade, quando ele for
atrativo, as pessoas começam a utilizar mais, a gente consegue diminuir tarifa ou pelo menos não aumentar a tarifa e também a prefeitura economiza. Porque hoje, para as pessoas terem conhecimento, nós todos, contribuintes, pagamos a fatura do transporte coletivo, seja na tarifa, né, do usuário, ou seja naquele repasse do subsídio, do recurso mensal que é feito para a empresa. Isso está lá no contrato. Eu não posso simplesmente deixar de fazer esse repasse. Mas para isso a gente quer um transporte realmente de qualidade. Um exemplo que dou aqui. Nesses primeiros dias aqui de mandato, a gente já teve, a empresa ela precisa renovar parte da frota, foram pelo menos 20 ônibus agora pedidos, né, encomendados para que venham para Blumenau trabalhar, e eu determinei que todos eles precisam ter ar-condicionado. Então não adianta no calorão, né, que a gente tem aqui no nosso verão, um ônibus sem ar-condicionado, as pessoas não vão querer utilizar. Então, é uma tortura realmente. É muito difícil. Então são investimentos, né, a curto, a médio prazo, que a gente já começa daqui a pouquinho sentir essa diferença. Mas a mobilidade é um grande desafio, por isso que digo, passa pelo transporte público, pelo transporte alternativo. A gente está fazendo o estudo das motonetas, patinetes, essas bicicletas elétricas, porque isso é realmente algo que faz a diferença. E vou dar o meu exemplo. Eu estou usando desde o início do ano uma bicicleta que ela também tem uma bateria, né? Então a gente pedala um pouquinho, ela ajuda. Por que isso? É menos um veículo. Pode andar com o Jack, ele tem uma igual, viu? Então vamos andar juntos. É menos um veículo todos os dias no trânsito, né? Que eu teria que me deslocar para a prefeitura, enfim. Então tenho feito o uso disso e até para conhecer como é que está o estado das ciclovias, da ciclofaixa, a gente vai saber os desafios, né? Saber os desafios. A gente sabe que ontem eu, por exemplo, passei já no início da noite, passei pela rua Itajaí. Não tem a ciclofaixa, então essa bicicleta ela pode andar em cima da calçada, desde que numa velocidade baixa, junto com o pedestre, mas ela praticamente não passa entre o poste e o muro, né? A mureta. Então, olha os desafios. Mas, enfim, é uma forma de transporte alternativo que a gente também precisa fazer uma regulamentação no sentido de trazer segurança para o usuário. Né, o que não dá para acontecer, e eu mesmo já presenciei adolescentes em cima dessas motonetas elétricas andando no meio dos carros, no centro da cidade. Sem capacete, sem nenhum tipo de segurança. Coloca em risco a integridade física dele e de outras pessoas. Mas isso tudo é um grande conjunto que a gente vai investir, está verificando, fazendo os estudos e implementação necessária para que a gente melhore a mobilidade do trânsito. Mas é um grande desafio. E como é que a gente acompanha isso, prefeito? Porque a gente ouve, né? Existe essa intenção, sempre a boa intenção, mas como é que a população pode acompanhar? O que está sendo realmente tendo andamento? Onde é que está sendo olhado para que façam essas alterações? Porque a gente fica sempre na expectativa da inauguração de alguma obra, de um começo de alguma coisa. Mas para saber, aqui estão mexendo, aqui o planejamento é esse e a data é tal para começar, a gente tem como acompanhar isso? Tem sim. Hoje as redes sociais são muito rápidas para que isso aconteça. Nós temos os nossos releases, né, que são as informações prestadas pela prefeitura, pela nossa Secretaria de Comunicação, diretamente à imprensa, que faz a divulgação desses serviços e notícias, enfim. Tem o site da prefeitura, mas também as redes sociais, o perfil próprio, né, da Prefeitura Municipal, oficial. O meu também, divulgo diversas ações que a gente faz, o meu pessoal, o delegado Egídio Ferrari. Enfim, então a gente tem trazido ao conhecimento da população, buscado pelo menos trazer diariamente essas informações. E aí, qualquer dúvida pode ser buscada, né, nessas linhas de comunicação, que hoje a rede social já é uma comunicação oficial, né? Tem diversos, inclusive líderes mundiais, que utilizam redes sociais para fazer a comunicação, né, para todas as pessoas, enfim, se torna oficial. Sobre ônibus, prefeito, o senhor comentou sobre essa questão do ar-condicionado, também, durante a campanha, o senhor aqui também comentou que vai pegar lá o contrato, vai pedir uma revisão para ver o que pode melhorar. Como é que está essa questão? Já está sendo feito alguma coisa nesse sentido, prefeito? Já, Belmiro, já sentei, inclusive, né, com a agência reguladora, mas também diretamente com a empresa, para dizer para eles, né, que o nosso ponto, o nosso objetivo é melhorar a qualidade do transporte, né, do serviço. Não tem interesse de empresa, não tem interesse de prefeitura, tem interesse da população. E como é que a gente faz isso? Então, vários pontos. E, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro, a gente já fez pelo menos 130 intervenções no sistema de transporte coletivo. Intervenções quer dizer novas linhas, né? Novos horários ou mudança de rotas. Então já foram 130 determinações da nossa Secretaria de Trânsito, por exemplo, para que esse serviço melhore a vida da comunidade. E por que a gente muda uma rota?
porque a população procura, né? E diz, olha, nesse horário eu estou precisando mais, enfim, aí cresce a demanda, a gente tem essa informação. A gente está também trazendo a tecnologia para todos os setores da Prefeitura Municipal, e o trânsito e transporte é um deles, né, com câmeras dentro do ônibus, com câmeras na frente do ônibus, e daqui a pouquinho a gente vai ter um aplicativo. A gente está estudando ainda como é que a gente vai lançar, se é licitação, credenciamento, mas um aplicativo, por exemplo, para que a pessoa veja onde está o ônibus, né, naquele exato momento, e mais, se aquele ônibus está cheio, né, como é que está, enfim, a quantidade de usuários ali dentro, aí ela pode esperar daqui a pouco 10 minutos para pegar um ônibus um pouquinho melhor, enfim, isso tudo a gente quer trazer para melhorar sempre o nosso transporte coletivo. Muito bem. Prefeito, o senhor tem combatido muito também a questão dos moradores de rua. Inclusive, coincidentemente, hoje a Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública para discutir esse crescimento, que não é um problema só de Blumenau. O senhor tem sido bastante combativo, inclusive publicou aquele vídeo que repercutiu bastante, né? Essa vai ser a sua linha de atuação, enquanto o senhor for prefeito, com os moradores de rua? Porque tem toda uma questão federal que não pode tirar, não pode encaminhar. Como é que você vai continuar com essa questão dos moradores de rua que é tão preocupante, né? Sim, eu acredito sempre que as mudanças elas vêm de dentro para fora. E se eu ficar esperando um governo federal, né, principalmente o atual, trazer algo de novidade para que a gente possa tratar esse tema tão importante que mexe e impacta com todos nós, aí a gente pode esperar sentado. Então a gente tem que começar daqui. Mas de que forma que eu comecei? Dizendo que a cidade de Blumenau não é lugar ou não tem motivo nenhum para a pessoa viver na rua. Então antes, desde o dia 1º de janeiro, a gente já fez um levantamento de quem são essas pessoas através da nossa Secretaria de Assistência Social. Verificando o perfil. Então a gente verificou, por exemplo, que mais de 80% dessas pessoas em situação de rua são homens de 22 a 34 anos. Jovens. Ou seja, jovens com plenas capacidades físicas de estar no mercado de trabalho. E aí tu Tanta começa... vaga que a gente vê, né? Blumenau é uma cidade de pleno emprego. Por isso que a minha abordagem com eles é o seguinte: levanta, eu vou te trazer dignidade. Se você precisar tomar um banho, se precisar se alimentar, Blumenau oferece centro pop, abrigo, clínicas credenciadas para tratamento contra o vício de álcool e drogas. Agora, se tu não quiser nada disso, aí não é teu lugar, né? Então procura algum outro lugar que não seja rua, familiar, alguma coisa nesse sentido. Se você não é da cidade, quer voltar ao convívio da família, a gente vai pagar a passagem para você voltar para a sua cidade, para o seu estado de origem, mas a gente precisa discutir isso é muito sério, né? Principalmente trazer a dignidade. Veja que eu até esses dias fiz uma comparação, né? Eu fui reconhecido no estado inteiro, até mesmo a nível nacional, de cuidar, de proteger, de lutar contra os maus tratos aos animais. Então a gente resgata os animais das ruas. Como é que a gente não pode resgatar uma vida humana? Por que eu não posso abordar uma pessoa e dizer, cara, levanta daí, né? Vem aqui, a gente vai dar tudo que tu precisa e se tu não quiser, tu pode sofrer consequências. E como aconteceu nessa primeira abordagem, que o vídeo tomou uma proporção muito grande, inclusive eu tenho recebido visitas de prefeitos, vereadores do Brasil inteiro, de diversos estados, vêm para Blumenau para conhecer o nosso projeto, para saber o que a gente está fazendo para eles aplicarem, ou seja, um problema de todo o nosso território nacional. Sim. Enfim, então aí um desses abordados, eles que não queria nada disso, que ele não era obrigado, que ele podia ficar na rua, e eu sabia já, porque a gente fez o levantamento, que ele já tinha mais de 30 passagens policiais. Eu vi. E aí eu perguntei para ele, mas tu veio para Blumenau para roubar? Tu veio para Blumenau para aprontar? Não, eu vim aqui para buscar oportunidade. Uma hora depois, que ele não aceita ajuda, ele é preso em flagrante pela Polícia Militar por furto. Então aí quem diz, ou quem quer falar assim, poxa, coitado, eles têm o direito deles se quiser permanecer na rua, isso está errado. A gente precisa pegar essa pessoa, e eu defendo a internação compulsória. A gente vai pegar essa pessoa à força e colocar dentro de uma ambulância para tratamento. Aí tem, como disse, né? Então tem alguns setores, enfim, que reclamam. Não, isso é errado, é contra os princípios, contra o direito da pessoa. Tá bom, aí a gente não faz isso, uma hora depois a polícia coloca as mãos nele, a força dentro de um camburão e joga num presídio. Lá não tem dignidade nenhuma. Sim. Lá ninguém vai resgatar ou cuidar dele. Ele é mais um, né? Ele amontoado. perdeu uma grande chance, né? E ele perdeu a chance. Então essa eu entendo que é a responsabilidade do poder público em atuar. Se quer, a gente está aqui para ajudar. Se não quer, pode sofrer as consequências, porque a mão vai ser firme. Agora, tem que ter também um trabalho junto ao governo federal, deputados, enfim, também, né, prefeito? Porque é uma lei federal, quer dizer, daqui a pouco pode até... Porque o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa situação toda, daqui a pouco o senhor não tem medo que possa até acontecer com o senhor alguma coisa, porque tá...
não vou dizer infringido porque não é a palavra correta, mas indo contra uma lei federal? Não existe uma lei, existe o entendimento do STF, o que hoje é pior porque o STF manda em tudo, inclusive nas leis, né? Eles criam e mudam as leis conforme eles querem. Eu não tenho medo no seguinte sentido, que eu acredito estar fazendo melhor. Eu provo que eu estou tirando as pessoas para a dignidade, né? Tanto que eu não falo em limpeza da cidade, não falo nada disso. Eu falo em ajudar as pessoas. E ajudando aquelas pessoas, né, individualmente, a gente ajuda a coletividade. Porque também nós não somos obrigados a passar, vou dar um exemplo aqui, atrás daquele ponto de ônibus que tem próximo do shopping, ali na rua 7 de setembro, ali naquele boliche, Passei ontem. e sentir um mau cheiro, né, das necessidades que as pessoas fazem ali, claro, que o usuário, né, ou ser abordado, uma menina, uma mulher, né, ser abordada, ameaçada, se sentir medo. Então é isso que a gente precisa ver, é o coletivo. Uma pessoa não pode ter um direito maior do que todas as outras. Então isso tudo a gente precisa discutir. E tem gerado um resultado positivo, Belmiro, porque no seguinte sentido, o governador já chamou a gente. Né? Chamou aqui, eu comecei a fazer, deu uma maior repercussão, aí o prefeito de Itajaí tem feito também, o prefeito Topázio também tem feito, o prefeito Adriano lá de Joinville também tem projetos, o governador chamou nós todos ali das maiores cidades e disse, olha, o governo do estado também quer atuar nisso. Por quê? Às vezes a gente aperta aqui, ele vai para outra cidade, como aqui vai para outros bairros, mas vai para outra cidade. E ontem eu estava rodando a cidade e ali na rua Itajaí, onde fui, por exemplo, já me disseram, olha, melhorou muito depois que o senhor começou essas atividades, enfim, esse projeto aqui, a gente não tem mais aquilo tudo que havia antes. Então o governador já chamou, disse que o governo do estado também tem responsabilidade, quer assumir, quer trabalhar em conjunto e a gente espera que o governo federal faça o mesmo e a gente consiga, né, trazer essa... e eu vou repetir aqui a palavra, é dignidade. Dignidade para as pessoas que convivem, que vivem nas ruas, para que elas saiam de lá e melhore a vida delas e também de toda a sociedade. Muito bem. Prefeito, a gente quase não tem mais tempo, mas eu gostaria de finalizar contigo falando sobre a questão de uma possível greve até do servidor público de Blumenau. Há 2 semanas atrás a gente conversava com o Sérgio Bernardo, antes até da votação que aconteceu semana passada. Como é que o senhor está tratando essa questão? Agora vai ter toda uma sequência, né, que o Sérgio estava explicando para a gente, o coordenador sindical. Como é que o senhor trata essa questão aqui na nossa cidade, prefeito? Olha, eu trato sempre com muito respeito ao servidor. Falei há pouco que o servidor precisa ser valorizado, precisa ser capacitado, e é dessa forma que eu não só falo, mas como faço. Então, falasse em greve agora, e eu também, para minha surpresa, já ouvi isso da boca do coordenador do sindicato, para mim causa maior perplexidade e surpresa, porque não há motivo qualquer para se falar em paralisação, em greve. E eu, como disse, eu trato com muita seriedade, o meu papo reto que eu sempre falo com as pessoas, com o servidor, tanto que naquela manifestação que foi feita, eu fui à imprensa, fui às redes sociais e pedi para os servidores que eles não tinham motivo nenhum para fazer naquele dia, durante a tarde, para que as pessoas pudessem perder, por exemplo, uma consulta médica, ou os pais não teriam lugar para deixar os filhos no CEIS porque ia fechar, porque o servidor tem o direito de se manifestar. Isso é muito importante. Eu sou servidor público, a minha categoria de delegado de polícia, há pouco fizemos um grande movimento, uma assembleia, uma reunião, num sábado online. Então a gente evitou prejudicar o atendimento à população. É isso que eu digo, o servidor tem todo o direito de se manifestar, de buscar melhorias, de buscar reconhecimento, mas, né, tem que ter um motivo. E agora se falar, né, em greve, não há motivo algum. A gente passou uma lei na Câmara de Vereadores, foi proposta do Executivo, que não há nenhum direito cerceado, o servidor não perdeu nenhum direito, muito pelo contrário, a gente até melhorou algumas formas de cálculo para as aposentadorias, e isso não saiu da minha cabeça. Saiu do SBLU, tanto se fala de reconhecer e dar, né, uma credibilidade, ouvir os SBLUs técnicos, a lei foi escrita pelos técnicos do SBLU, eu apenas encaminhei para a Câmara de Vereadores e foi aprovada. Então, nesse sentido, a gente não pode falar em greve ou qualquer outro tipo de manifestação que possa prejudicar o serviço à população, porque a gente está trabalhando e está demonstrando com transparência tudo que a gente tem feito na administração municipal.
Prefeito, uma das causas sempre defendidas pelo senhor é a causa animal, né? A defesa contra os maus tratos aí e também outras ações. Agora, as castrações aqui em Blumenau vão começar de novo, porém em clínicas. E outro fato a respeito desse assunto em relação ao cadastramento desses pets. Esses pets cadastrados, somente aqueles que fazem parte da residência das pessoas, ou também há um plano para os animais de rua, que eu acredito que aí é um grande problema, né? Que a gente não quer ver os animais na rua, tem que estar bem tratados. Em relação a esses assuntos, qual é o plano agora? Gisele, eu, enquanto deputado estadual, a gente conseguiu criar uma diretoria de bem-estar animal no estado. E agora vai começar a aplicação de recursos. Eu consegui também uma emenda junto ao governo do estado de 18 milhões de reais. Nunca teve nada, era zero. Então imagina sair do zero para 18 milhões de reais no primeiro ano de programa. E assim eu vou fazer também em Blumenau. A gente tem as dificuldades, né? Como o mandato já tinha pedidos no início, já nos primeiros dias, para que tivesse o retorno das castrações. Claro que demora um pouco, é credenciamento, isso tudo precisou acontecer. Mas agora a gente vai ter as castrações, mas nós vamos ter algo que é muito importante que não se fala, que é o censo PET. Como é que a gente vai dizer que a gente precisa de 1000 castrações se a gente não sabe quantos animais tem nas ruas ou quantos animais estão com famílias que não têm condições de fazer, por exemplo, né, de realizar, levar o seu pet para uma castração. Então, esse censo é muito importante. Aí, respondendo a tua pergunta, das famílias e também das ruas. Então, nós vamos cadastrar, nós vamos microchipar e castrar esses animais, todos eles, em clínicas credenciadas. Por que a clínica? Porque dá mais agilidade. Né? Às vezes no ano passado, nos outros anos tivemos aquela carreta da castração, que eram mutirões. Então, grande quantidade de castrações realizadas ao mesmo dia. Mas, se no dia seguinte precisava fazer alguma, não dava porque tinha que esperar o ônibus ou a carreta voltar aqui. Agora não, agora com essa clínica é de segunda a sexta-feira, diariamente, em diversos momentos, diversos locais da nossa cidade, esse serviço vai acontecer, que é de suma importância. Eu não abro mão, né, por óbvio, de cuidar também, né, dos animais, da causa animal, e isso é saúde pública, isso é investir também, né, para que a gente tenha o retorno na saúde das pessoas. Prefeito, obrigado. Dava para continuar mais tempo, o senhor tem que voltar mais vezes aqui ao vivo, prefeito, tomar um cafezinho jornal aqui com inteiro. a gente. Um abraço, viu, prefeito? Obrigado pela oportunidade também, um grande abraço, a gente segue à disposição. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.